Alexandre Lopes, da Abracel. Bom dia a todos, doutor Frederico, demais presentes. Inicialmente, queria destacar que a Abracel é favorável à adoção desse conceito do limite operacional, de modo que os agentes tenham garantias, né, para atuar, mais garantias do que já tem hoje para atuar no mercado. Mas, pelo que nós vimos aqui, e a visão da Abracel também, não existe uma urgência em implementar esse conceito, então é possível que se discuta mais a forma de implementação, principalmente a calibragem do limite operacional mínimo. Nós entendemos que ele deve guardar uma relação com a exposição dos agentes no mercado e não com o tamanho do agente. E também a necessidade de um período de transição e tratamento das exceções, como foi colocado aqui anteriormente. Bom, inicialmente sobre o período de transição, a proposta da Abracel é que os atuais modelos de garantia, seja dinheiro, carta-fiança, enfim, os ativos que atualmente são aceitos, que eles possam, por um período aí de 12 meses, continuar sendo aceitos em paralelo à contratação de limite operacional junto aos bancos. É claro, na mesma forma do cálculo do limite operacional, do volume por 3 meses, ex ante e tudo mais, de modo que os agentes tenham tempo para efetivamente negociar com os bancos a contratação do limite operacional, lembrando que são 2.600 agentes no setor elétrico que vão, pela proposta que foi colocada, teriam que até julho estar contratando esse limite com os bancos, e não se tem certeza, primeiro, em relação ao custo dessa contratação, se realmente ele vai ser inferior aos ativos, né, que os agentes atualmente aportam como garantia financeira, e também se vai ter interesse e capacidade operacional dos bancos de avaliar o crédito de todos os 2.600 agentes e conceder esse limite até julho, que era a proposta inicial. E lembrando que, pela proposta, o agente que não conseguisse esse limite estaria fora do mercado, mesmo estando adimplente perante o setor elétrico. Nós concordamos com o que foi colocado aqui, que a primeira fase no novo modelo de garantias, a resolução 531, ela foi muito positiva, realmente ela trouxe benefícios, reeducou o mercado, e o trabalho de monitoramento que vem sendo feito pela CCE também é um trabalho muito positivo, que tem que ser apoiado, intensificado e também reduz muito o risco de inadimplência. Então, a nossa proposta é que, por um período de tempo, se conviva com os dois modelos, até que se tenha certeza que o limite operacional, que o modelo de limite operacional, a contratação desse produto, realmente ele tem um custo menor do que os modelos atuais. E, se isso for verdade, naturalmente o mercado todo vai migrar para o limite operacional, por ele ser mais barato, mais eficiente. Como já foi colocado aqui também, o tratamento das exceções, eu acho que é muito importante, e eu vejo aqui 2 tipos de exceções. Uma que já foi colocada em relação a empresas ou órgãos públicos, que possuem essa limitação, né, por lei até. Então, é importante que esses agentes não sejam excluídos do mercado, claro, por não poderem contratar o limite junto ao banco, que eles possam, mesmo após o período de transição, ter essa possibilidade de aportar as garantias, claro, com ativos, com liquidez e tudo mais. E também outros agentes, mesmo não agentes públicos, mas que têm alguma dificuldade de contratar o limite operacional junto ao banco, seja pelo limite de endividamento da empresa, empresas que estão passando por alguma dificuldade financeira, mas estão adimplentes no setor elétrico. Então, a proposta nossa é que essas exceções também sejam tratadas mesmo após o período de transição. O ponto mais polêmico, talvez, da proposta aqui seja o cálculo do limite operacional mínimo. E aí eu tenho aqui algumas observações. A primeira observação, pelo que foi proposto, é a falta de isonomia entre o distribuidor e o consumidor livre e especial. Porque pela proposta, para o distribuidor, seria 5% do consumo médio mensal, ou seja, o megawatt-hora, e para o consumidor livre especial, a proposta é que se use o montante de uso, que naturalmente é maior do que a carga média, né? Então, uma primeira observação é que se deve ter um tratamento isonômico entre os 2 segmentos aí de consumo. Não é porque você está no ambiente regulado ou no ambiente livre que o tratamento tem que ser diferente. Em relação ao gerador, aqui uma observação também do que foi proposto. A exceção feita às usinas em regime de cotas, Angra 1 e 2, energia de reserva e Proinfa. Nós entendemos que esses agentes também
têm risco de ficar expostos no mercado e que esse risco tem que ter garantias também, assim como um gerador que vende no ACL, assim como um comercializador ou qualquer outro agente. Então, nós não concordamos, já colocamos isso na primeira fase da contribuição, da audiência pública, com essa exceção. Esses agentes também têm que aportar garantias, e se o risco não é do gerador, é do distribuidor, como no regime de cotas, que o distribuidor aporte a garantia correspondente, mas que não se liquide. Aqui dando um exemplo, em janeiro do ano passado foram quase 600 milhões de reais de exposição das usinas em cota, e isso estaria indo sem garantia. Em relação ao comercializador, também uma observação aqui, que é a possibilidade desse limite mínimo ser alterado via despacho. Nós entendemos que isso não traz uma incerteza adicional para o comercializador, que não existe para as outras categorias. Nossa proposta é que isso seja alterado por resolução. Aqui, eu vou, para finalizar aqui, botar a nossa proposta, né, de cálculo do limite operacional mínimo, mas aqui um exemplo, eu acho que é uma conta que deve ser feita. O que foi colocado de proposta de limite operacional mínimo, que é basicamente 5% do tamanho de cada agente, valorado ao maior PLD para os próximos 3 meses, e aqui eu fiz uma conta bem conservadora, eu considerei que o maior PLD dos próximos 3 meses seria R$ 300 por megawatt-hora, e não PLD máximo, e nós teríamos de aporte de limite operacional mínimo, pela regra proposta, 4,2 bilhões de reais, somando todos os agentes do setor. E aqui eu não estou incluindo a conta do Bernardo, os 300 milhões do autoprodutor, então seriam 4 bilhões e 500. Isso com PLD de R$ 300. Na atual conjuntura, em que provavelmente o maior PLD previsto para os 3 meses seria aí o PLD máximo, nós teríamos aí quase 10 bilhões de reais. E por que eu trago esses números? Porque é muito importante a gente calibrar o limite operacional mínimo, essa é a proposta da Bracel, e que esse limite não guarde relação com o tamanho do agente, mas sim com o risco que esse agente traz para o mercado. E qual que é o risco que um agente traz para o mercado? Do que a gente está querendo se proteger com o novo modelo de garantia financeira? É garantir que as liquidações subsequentes serão efetivamente pagas. É isso que nós queremos garantir. Então, esse é o risco que o agente traz no mercado. Então, a nossa proposta, ao invés de usar 2% da carga, 5%, né, que era a proposta da carga ou garantia física do agente, para cálculo do limite operacional mínimo, que fosse um máximo entre 2% e 75% da maior exposição, como no cálculo do comercializador, ou até, idealmente, olhando a exposição do agente, mas olhando para frente, como era o modelo antes da 531. De forma que você aloque mais limite operacional mínimo, mais garantia financeira, àqueles agentes que efetivamente estão expostos no mercado e podem colocar o mercado em risco para frente. E desonere o agente que está contratado e que não coloca o mercado em risco, com uma regra única para todas as categorias. Nós temos também alguma preocupação com o cálculo do comercializador, que pela proposta era no mínimo 1,5 milhão, independentemente do tamanho do agente, do risco que esse agente coloca no mercado. Pode ser um agente pequeno que opera contratado, e é importante ter os pequenos agentes também no mercado, que dão liquidez para o mercado, desde que, claro, eles trabalhem de forma correta, e como eu já coloquei aqui, a diferença de critérios aí do consumidor livre e do distribuidor. Alguns pontos que nós já havíamos colocado, passando rapidamente para finalizar, na contribuição anterior, que é a falta de isonomia entre o ACR e o ACL na priorização do ajuste de contratos, que a regra hoje prioriza os contratos do ACL. Nós entendemos que essa regra não é justa, não vejo razão em priorizar o ACL. Dentro do ACL, a regra prioriza os contratos mais recentes, o que dá possibilidade de game para os agentes, porque não usar uma regra proporcional igual à regra do ACR. E também a questão da recomposição de lastro, que hoje não é permitida para o comercializador. Nós entendemos que deveria ser permitida para todos os agentes, mediante uma avaliação do Conselho de Administração da CCE, da própria ANEEL, lógico, para ver se não houve fraude, má-fé naquela operação que resultou em um contrato apartado. E, naturalmente, que o agente esteja de plente, né? E, para finalizar, como já foi colocado aqui pela BIAP, pela Brace, nós entendemos que a regra é um avanço, mas que ela não esgota a discussão sobre o aprimoramento do modelo de garantias, e que nós só vamos conseguir ter um modelo 100% seguro e eficiente em termos de custo para os agentes quando a gente se aproximar do mercado financeiro, onde, para abrir uma posição para a próxima liquidação, a gente tem que ter garantia física ou garantia financeira e chamada de margem sempre que esse preço de referência mudar.
Então, porque o limite operacional ele não limita o registro de contratos agentes, só o que a CCE vai validar para levar para a contabilização. Nós entendemos que isso deveria partir de uma etapa anterior. Muito obrigado.